E aí, galera, vamos ter hoje a nossa primeira aula de fatoração. Primeiramente, vamos saber qual é a definição de fatoração. Olha lá. Fatorar é transformar uma soma de dois ou mais fatores num produto de dois ou mais fatores. Então é muito simples. Vamos a um exemplo simples também. Eu tenho uma expressão numérica aqui, 5x ao quadrado mais 10x. Então, eu tenho aqui uma soma de dois fatores, o 5x ao quadrado com 10x. Então, fatorar essa expressão nada mais é que transformar essa soma em uma multiplicação de dois fatores. É fácil enxergar que, desses dois fatores aqui, o numeral 5 é comum nos dois, e a variável x também é comum nos dois fatores. Por isso, nós dizemos que o 5x é um fator comum nesses dois fatores. Logo, eu consigo transformar essa expressão em 5x que multiplica um outro fator. E esse fator é o x mais 2. É fácil você verificar que esse lado direito da equação aqui é igual ao lado esquerdo, aplicando aqui a propriedade distributiva. 5x vezes x dá o 5x ao quadrado, 5x vezes 2 dá o 10x. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente fatorar esse lado esquerdo. Transformei essa soma em uma multiplicação de dois fatores, o fator 5x e o fator x mais 2. Então, isso é fatorar. Transformar uma soma de fatores em um produto de fatores. São 4 tipos de fatoração. O primeiro que nós vamos ver é o fator comum, o segundo é o fator por agrupamento, o terceiro diferença entre dois quadrados e o quarto trinômio quadrado perfeito. Nesta primeira aula a gente vai se restringir apenas ao primeiro e ao segundo caso de fatoração. E posteriormente, na próxima aula, o terceiro e o quarto caso. Então vamos começar pelo fator comum. Olha este exemplo. A expressão 3ax mais 3bx. Eu estou somando 3ax com 3bx. É fácil verificar também que o 3 é comum nos dois fatores. O a está aqui nesse primeiro termo, mas não está aqui. O x está aqui e também está aqui. Logo, o 3 e o x são fatores comuns. Então, nós dizemos que vamos colocá-lo em evidência. Está aqui. 3x. Logo, o próximo fator que multiplicado por 3x resulta nessa expressão é a mais b. É fácil verificar isso porque o número que eu preciso multiplicar por 3x para que dê 3ax é o a. E o número que eu preciso multiplicar por 3x para dar o 3bx é o b. É fácil verificar isso aplicando a propriedade distributiva. Ok? Vamos a outro exemplo. Olha que expressão grande. 20mn ao quadrado menos 4mn mais 16m ao quadrado n ao quadrado. Vamos verificar a parte numeral dessa expressão, desse polinômio. Aqui tem o 20, aqui tem o 4 negativo, aqui tem o 16. É fácil enxergar também que todos esses números são múltiplos de 4, logo 4 é um fator comum. O m aparece aqui e também aparece aqui. O de menor expoente também é um fator comum, o m. O n aparece aqui e aqui também, então o n também é fator comum. Logo, o termo que eu devo colocar em evidência é o 4mn. Então, você deve imaginar qual é o valor que tem que multiplicar por 4mn para gerar 20mn. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar por 4mn para dar menos 4mn? E assim sucessivamente, gerando este outro fator.
É fácil verificar também aplicando a distributiva. 4mn vezes 5n dá 20mn ao quadrado. 4mn vezes menos 1 dá menos 4mn. E 4mn vezes 4mn dá 16m ao quadrado, n ao quadrado. Logo, eu transformei essa soma de fatores em um produto de dois fatores. 4mn vezes 5n menos 1 mais 4mn. Ok, galera? Vamos para mais um exemplo. 48x ao quadrado menos 12x ao cubo mais 4x. Perceba também que o 4 é fator comum de 48, do 12 e do 4. E também o x é um fator comum nos três termos, logo, o 4x é o fator comum. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, o fator aqui que vai multiplicar o 4x de modo que fique equivalente a essa expressão anterior é 12x menos 3x² mais 1. Você também pode verificar que aplicando a propriedade distributiva aqui, você volta onde era o polinômio antigamente, anterior. Logo, eu transformei essa soma aqui dessas três parcelas em um produto de duas, 4x e 2x menos 3x² mais 1. Isso é fatorar. Transformar uma soma em um produto. Vamos para esse exemplo que envolve frações. Eu sei que bastante gente tem um pouco de medo e ojeriza a frações, né? Mas é importante a gente saber trabalhar com elas. Vamos lá. Então, eu tenho três parcelas aqui, três fatores somando entre si. O x está presente nos três fatores, o y também. Logo, xy já faz parte do meu fator comum. Agora vamos olhar os denominadores. Todos são múltiplos de 2. Logo, 2 também é fator comum. Então, aqui, xy sobre 2 é meu fator comum. E o outro termo é x mais y² sobre 2 mais 1/4. Novamente, aplicando a distributiva aqui, é fácil enxergar que essa expressão gera essa expressão aqui. Então, eu transformei essa soma em uma multiplicação de dois fatores. Um é xy sobre 2 e o outro é todo este fator que está entre parênteses. Então, esse é o fator comum que é muito utilizado aí nos processos de fatoração. Uma observação importante é que, no momento que você fatorou uma expressão, um dos fatores é o fator comum e o outro é uma expressão que não apresenta fator comum. Perceba que nesse primeiro exemplo, o 3x é o fator comum e o a mais b é o outro fator que não dá mais para ser fatorado de maneira nenhuma. Isso se chama fatorar completamente. Ok? Vamos agora para a técnica do agrupamento. O agrupamento é a mesma forma que a gente utiliza no fator comum, só que ele é aplicado por 3 vezes. Vamos ver esse exemplo. 2x mais xz mais 2y mais yz. Então, quando você vai fatorar uma expressão algébrica, um polinômio, a primeira coisa que se faz é verificar se existe um fator comum em todos os termos. O x está aqui, mas não está aqui. O 2 está aqui, mas não está aqui. O z está aqui, mas não está aqui. Logo, eu não tenho um fator comum. Quando isso acontece, eu posso agrupá-los de 2 a 2, de forma que exista um fator comum nesse agrupamento. Então, veja bem, eu vou fatorar essas duas parcelas separadamente e, posteriormente, essas duas parcelas separadamente. Perceba que o fator comum aqui em 2x e xz é o x, e o fator comum aqui é o y. Fatorando essa primeira parte aqui, nós temos, olha lá, o x é fator comum, x que multiplica 2 mais z. E aqui também, nessa segunda parte, o y é fator comum, vai ficar y que multiplica 2 mais z. Logo, eu transformei essa soma aqui de 4 parcelas em uma soma de apenas 2 parcelas. Ok? Mas ainda é uma soma. E você consegue enxergar que nessas duas parcelas
o fator 2 mais z é comum. Eu tenho 2 mais z aqui e eu tenho 2 mais z aqui. Logo, eu posso colocá-lo novamente como um fator comum, colocá-lo em evidência. Aí, 2 mais z que multiplica x mais y, que são os outros que restaram aqui. Então, eu transformei essa soma de 4 fatores em uma multiplicação de apenas 2. O fator x mais y e o fator 2 mais z. Vamos para mais um exemplo. 10a menos 15 mais 4ab menos 6b. Você pode verificar que não existe um fator comum aqui em todos os termos. Dessa forma, como existe um número par de termos, eu consigo agrupá-los. Olha lá. Posso agrupar o 10a menos 15, fator comum, e o 4ab menos 6b. O fator comum entre 10a menos 15 é o 5. 5, que multiplica 2a menos 3. E o fator comum em 4ab menos 6b é o 2b. Está aqui ele, 2b. Novamente vai aparecer o 2a menos 3 para mim aqui. Eu ainda tenho a soma de 2 fatores. E nesses 2 fatores eu tenho a expressão 2a menos 3. Dessa forma eu consigo colocá-la novamente em evidência como um fator comum. Fica 2a menos 3 e o que sobrou, 5 mais 2b. Logo eu transformei essa soma aqui de 4 fatores aqui no final em uma multiplicação de 2. 2a menos 3 e 5 mais 2b. Vamos para outro exemplo. AC mais c ao quadrado mais AY mais CY. Perceba que não existe um fator comum nesses 4 termos. Então eu vou agrupar 2 a 2 de forma que tenha um fator comum entre esses dois. O fator comum aqui é o C e o fator comum aqui é o Y. Olha lá. Fatorando esses dois primeiros, eu tenho C, que multiplica A mais C. E fatorando esses dois aqui, eu tenho Y, que multiplica A mais C. Esse A mais C aparece novamente aqui. Então, eu tenho a soma de duas parcelas. E nessas duas parcelas aparece o termo A mais C. Logo, eu posso colocá-lo novamente como fator comum em evidência. A mais C. E o que sobrou aqui? C mais Y. Transformei essa soma de termos em um produto de dois termos A mais C, C mais Y. Repare que a palavra termos e fatores são palavras semelhantes, palavras análogas, ok? Vamos para o último exemplo. 14z menos 28 mais 6xz menos 12x. Da mesma forma, não existe um fator comum aqui nesses 4 termos, logo eu devo agrupá-los de 2 a 2, de modo que exista um fator comum. O fator comum aqui nessa expressão é fácil enxergar que é o 14. Logo, fica 14, que multiplica z menos 2. E o fator comum nessa expressão é o 6x, e fica 6x, que multiplica z menos 2. Logo, eu tenho a soma de dois fatores aqui, ó, o 14z menos 2 e o 6x, que multiplica z menos 2. Ambas têm o fator z menos 2. Eu posso colocá-lo em evidência novamente, como fator comum. Está aí, z menos 2. E o que sobrou aqui, 14 mais 6x, como o outro fator. Logo, eu fatorei essa expressão aqui com 4 termos. Essa soma desses 4 termos eu transformei em um produto de 2 termos. Fica isso então para nós aí, galera. Muito obrigado.